crianças, então, vão sair as mais novas, até 10 anos, para o Ministério Infantil. Queridos, nós vamos estar agora com o tempo da palavra, um pastor Sávio. Eu acho que ele vai dizer o meu apelido aqui, e aí, se ele disser no final, eu digo dele. Se ele não disser, se ele acertar meu nome, então, eu não falo o apelido dele também aqui, não, agora não, tá bom? Eu acho que ele não vai conseguir, mas nós nos conhecemos desde a adolescência. Eu fui discipulado pela mãe do pastor Sávio. Eu fui discipulado pela mãe dele. Eu fui evangelizado por ele inicialmente, por 2 amigos dele, depois pela irmã dele. Lembra que eu falava que tinha uma menina que ficava gritando lá no meu apartamento, né, me chamando para ir para a igreja? Era a irmã dele. E fui discipulado depois na casa dele. Então, tinha acesso, né, e a gente tem um relacionamento antigo, de irmão em Cristo, de amor, e a gente louva a Deus pela vida dele, tá bom? O pastor Sávio hoje pastoreia a igreja presbiteriana nas Graças, em Recife, no bairro das Graças, em Recife, uma igreja que tem crescido com um projeto de discipulado, e nós estamos nessa pegada aqui com a nossa igreja, de discipulado, porque nós cremos que isso é a vida da igreja, não é? Ele pegou uma igreja já de muitos anos, com em torno de 500, 600 membros, hoje tem mais de 2.000 membros, e é uma igreja ali saudável, uma igreja forte na cidade de Recife, e a gente louvou muito a Deus com os testemunhos, e agora há pouco ali, reunido com alguns com ele contando um pouco as coisas que Deus tem feito ali na vida daquela igreja, e isso empolga a gente a crescer e a querer ser assim, tá bom? Pastor Sávio, Deus te abençoe, vem para cá, não fala para ninguém não, mas o apelido dele é Fubá. Alô, som. Graça e paz, irmãos. Amém? Eu tenho aprendido, especialmente com a história da igreja, que os cristãos, desde o começo, aprenderam a se saudar com shalom. Portanto, eu tenho adotado isso como sendo também a minha saudação. E eu, então, quando digo shalom, então, espero poder ouvir também shalom da parte de vocês. Posso testar aqui, irmãos? Sim? Então, saudando vocês, shalom, irmãos. Obrigado, que Deus nos abençoe. Que privilégio poder estar aqui com vocês, a gente compartilhar a palavra de Deus, cultuar junto ao Senhor. Eu estou aqui nos Estados Unidos desde o dia 7 de maio. Eu vim para um tempo de descanso, o conselho da igreja foi quem me enviou para cá, a igreja quem pagou minhas passagens, minha hospedagem. Eu estou aqui enquanto está tendo várias atividades lá na igreja. Eu quero deixar aqui registrado o carinho, o amor que o conselho, a igreja tem comigo e louvar a Deus por isso. Se você puder abrir sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 10 até o capítulo 6, versículo 10. É um texto sobre vocação. E o tema desse sermão é a vocação de todo crente, de todos que são salvos genuinamente. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 10 até o capítulo 6, versículo 10. O texto da palavra, então, diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus. Se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem
não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a nós todos o ministério, a palavra da reconciliação. De sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse o mundo por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos, eu e você, justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo de coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo bem verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Amém. Vamos orar, irmãos. Meu Senhor, te peço misericórdia, porque é tua palavra, Senhor, é sublime, e eu não tenho em mim nada que seja digno disso. Por isso peço sua misericórdia para me capacitar, ungir meu coração, minha mente. Senhor, agora faça minha mente ser veloz e faça meus lábios honrarem o teu nome. Me capacita, Deus. Mas eu peço também, Senhor, que tu faças a mente dos meus irmãos aqui entenderem a tua palavra. Eu te peço que o nosso coração, deles e meu, seja aqui encharcados de amor pelo Senhor. E a gente saia daqui como labaredas. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém e amém. Quando Paulo escreveu as cartas aos Coríntios, que foram pelo menos 3, e a Bíblia registra 2 para a gente, ele escreveu com a intenção de restaurar a relação dele com a igreja. A relação dele tinha sido prejudicada, porque alguns irmãos que eram de Corinto resolveram começar a fazer comparações entre líderes, os líderes que estavam na igreja e o próprio apóstolo Paulo. Aquela cidade chamada Corinto, uma cidade grega, ela tinha uma mentalidade grega, uma mentalidade que era de filosofia. E nas praças era o lugar onde se discutia. As discussões filosóficas não tinham a intenção de fazer as pessoas se converterem, mas tinha a intenção de apresentar ideias e eloquência. Portanto,
os cidadãos de Corinto, de um modo geral, estavam muito acostumados a ouvir discursos muito bem elaborados por pessoas que tinham uma capacidade, uma eloquência extraordinária. E uma das pessoas que foi até Corinto para servir ao Senhor como pastor daquela comunidade se chamava Apolo. Apolo era grego e Apolo era um desses grandes eloquentes que pregava a palavra de Deus. Mas Paulo, ele mesmo diz que ele não tinha essa capacidade de eloquência. Ele tinha a capacidade de conhecimento, mas não de eloquência. E quando ele então era comparado com Apolo, outros diziam que era de Pedro, outros diziam que era de Jesus. Essa divisão precisava ser sanada a fim de que houvesse paz e a igreja pudesse voltar para o Senhor. É bem verdade que a primeira carta, Paulo não só trata a questão da divisão, mas trata uma série de problemas, problema na liturgia, um problema moral que havia grave dentro da igreja, o problema de falta de doutrina que havia na igreja, ou seja, havia vários problemas. Divisão de classes, haviam os ricos, haviam os pobres, e eles aparentemente não se misturavam. Paulo vai tratar uma série de problemas, mas aparentemente uma das principais intenções que ele queria com a carta, a primeira e a segunda que nós temos, era restaurar a relação. Ele queria dizer para os irmãos, eu não estou magoado com vocês. Quando falei duro com vocês, eu estava querendo trazê-los para Deus, não trazê-los para mim. E eu quero que vocês me considerem como o que eu sou. Eu sou ministro do Senhor, servo de vocês. E eu quero que vocês entendam que eu os amo. Estou disposto a dar a minha própria vida para que vocês amem Cristo ainda mais. Essa é mais ou menos a relação e o objetivo que Paulo tinha ao escrever as cartas aos Coríntios. Nessa segunda carta, quando ele chega nesse capítulo, ele vai tratar sobre um problema que é bem comum na vida de crentes, que estão acostumados a saber muito e a não conseguir pôr em prática o muito que sabe, especialmente a respeito de Jesus, a respeito da palavra, a respeito da vida com Deus. Paulo, nesse capítulo, vai falar que a vida com Deus, ela não é uma vida teórica, não é um conhecimento que a gente sabe explicar. A vida com Deus, ela é prática, é um conhecimento que vai se expressar em linhas de amor, vai se expressar no coração da gente com atitudes práticas. E uma das atitudes, talvez uma das principais atitudes que denotam a nossa devoção, o nosso amor a Deus, é o nosso serviço a Ele, o quanto nós nos entregamos a Ele. Então essa carta vai tratar sobre isso. Eu quero que a gente siga aqui dentro do padrão do próprio texto. O primeiro ponto que eu queria tratar com vocês é, Paulo parece estar argumentando o porquê de ministério. Em outras palavras, eu quero fazer a seguinte pergunta: por que você, ou eu, ou qualquer outro crente, independente de é pastor ou não é pastor, é missionário ou não é missionário, é seminarista ou não é seminarista, só o fato de eu ser crente, eu fui salvo pelo sangue de Jesus, o fato de eu ser crente, por que é que eu tenho que servir? O que é que me faz servir? É a necessidade da igreja, as questões dos problemas do mundo, são as questões minhas, tipo, eu tenho dons, eu tenho talentos, eu, portanto, preciso demonstrá-los, ou a questão de servir é uma questão muito mais profunda. Primeiro ponto, então, dentro dessa pergunta é, por que o ministério? Está aqui nesses versículos 10 a 12. Por favor, se você está com a sua Bíblia aberta, por favor, continue. No versículo 10, ele diz, todos nós vamos comparecer perante que tribunal, irmãos? Que tribunal, irmãos? Todos nós vamos comparecer perante um tribunal. E diz o texto aqui, para que cada um receba o bem ou o mal, conforme o que tiver feito por meio de quê? Do seu corpo. Você tem uma vida aqui, agora, na terra. É a única experiência que você vai ter. Depois disso, você vai ter corpo, porque vai ser ressuscitado. Mas aí você não terá mais pecado. E agora, nesse mundo caído, você só tem essa oportunidade. E o primeiro motivo para a gente ter um ministério é porque nós seremos avaliados e julgados pela maneira como vivemos. O que fizemos durante o tempo que nós estivemos aqui na terra.
Nós corremos atrás da prata e do ouro, ou nós vivemos para Deus ser glorificado na nossa vida? Qual é o alvo da nossa vida? Um dia será tudo aferido, nós vamos estar diante dele, e como se pudesse ser passado um filme, não apenas do que nós fazemos, mas os porquês, as motivações que nos levaram a fazer todas as coisas que fizemos. Já pensou, se passa aqui no telão a minha história e mostra lá, ele estava atrás de dinheiro, ele estava atrás de glória, ele estava atrás de ser bem-sucedido, ele estava atrás de garantias, ele estava atrás de segurança, ele estava atrás de conforto na terra, ele não estava atrás da glória de Deus. Você acha que com que cara eu vou comparecer perante os céus? Com que cara eu vou comparecer perante Jesus? Versículo 11 ele diz, e assim, veja o que é que se conhece quando se é salvo, conhecendo o temor do Senhor. Paulo está dizendo que ele está persuadindo a igreja, chamando a igreja para a razão de ministério, para a vocação. Não é porque a igreja precisa, e não é porque o crente precisa, mas por causa do temor que ele tem e o respeito pelo que um dia ele terá que prestar contas. Um dia eu vou ter que dar conta. E porque eu tenho temor a respeito disso, eu estou anunciando a vocês, existe uma maneira de viver que denota, que mostra, que é conforme a fé que você recebeu. E essa maneira de viver é servindo a Deus. Irmãos, por favor, não confundam. Quando eu estou falando de ministério, eu sei que essa linguagem no meio evangélico, muitas vezes tem a ver apenas com o que fazemos dentro da igreja. Mas a vida do crente, e a palavra ministério no grego, ela é serviço. Pessoas que vivem para Deus, elas quando estão trabalhando, sei lá, está lá no brick, né, Brit, sei lá, como é que chama? Está calçada, sei lá, está fazendo o telhado, está trabalhando limpeza, está trabalhando sei lá no quê. Se ela é crente, ela não está correndo atrás de sustento, mas ela tem cada oportunidade de serviço, de trazer glória a Deus. John Piper diz que Deus é mais glorificado em nós à medida que nós nos satisfazemos plenamente nele. Se eu saio para o serviço satisfeito com Deus por aquilo que Ele me fez, então eu posso fazer o serviço que for para Deus e não para o dinheiro, e não para receber, não para meu mérito, não para minha honra, não para o meu conforto. Conhecendo o temor do Senhor, nós persuadimos os homens. E essa persuasão que a gente faz aos homens, ela também cabe a nós, porque nós somos conhecidos por Deus. João Calvino, fazendo um comentário a respeito disso, ele diz, conhecer o temor do Senhor é conscientizar-se de que cada um de nós um dia terá de prestar contas de todas as suas ações ante o tribunal de Cristo. Nós não seremos mais julgados a respeito dos nossos pecados, porque Cristo foi julgado no nosso lugar. Mas a respeito do que servimos e fizemos, sim, nós seremos julgados. Por que do ministério? A segunda razão está aqui no versículo, especialmente o versículo 13. Ele diz, porque se nós enlouquecemos, ou seja, à vista do mundo, que todo mundo está correndo atrás da fama, do sucesso, da segurança, do conforto, eles todos estão correndo nessa mesma direção. Mas a gente é louco. Como a gente também não corre na mesma direção, como a gente corre na direção da glória de Deus. Não importa o que acontecerá comigo e com o meu corpo, não importa se eu vou padecer e vou sofrer. Cristo, quando veio à terra para cumprir o ministério, Ele não estava atrás do conforto, nem estava atrás da glória, da vanglória, nem do reconhecimento. Mas Ele estava interessado que Deus se satisfizesse na sua obra. E para isso ele teve que chegar no Getsemane e falar, Deus, seja feita a tua vontade e não a minha, porque no Getsemane ele não quer conforto, mas ele quer simplesmente permanecer vivo. Mas se ele permanece vivo, a vontade de Deus não se cumpria para ele, e eu e você não seríamos salvos. Então ele diz, não seja feita a minha vontade, que é tão simples, eu só quero continuar vivo. Mas seja feita a tua vontade, que se cumpra em mim a tua vontade. Então ele se entrega, e Deus o entrega
E ele diz: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu espontaneamente a dou, e tenho poder para reavê-la. Ele se entrega ao Calvário para cumprir o ministério. Quando Cristo chamou você, chamou discípulos, chamou pessoas, ele disse: quer vir após mim? Negue-se o si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Negar o si mesmo é negar a utopia, a falácia das imagens que queremos produzir a nosso respeito. Mas tomar a cruz é o ministério de Jesus. É cabalmente o ministério de Jesus. O que ele está dizendo é: você quer seguir Jesus? Então tome o seu ministério, o ministério que Deus confiou a você. Nós temos ministério na família, na nossa casa. Nós temos ministérios nos serviços das pessoas que nos contratam, das pessoas que nos pagam, das empresas que estamos lá ligados. Mas também temos serviço no corpo de Cristo. Em qualquer área da sua atuação é ministério. E o segundo motivo é esse: porque Deus importa mais do que os homens. Se a gente vai ser condizente com o que todo mundo faz, a minha pergunta é simples, que é a pergunta que Paulo estaria fazendo aqui com essa argumentação. Qual a diferença entre eu e o descrente? Crentes que vêm para os Estados Unidos para morar, assim como crentes que vão para a África para morar, assim como crentes que vão para, os confins da terra para morar, eles acreditam que realmente foram enviados por Deus. Você acredita nisso, irmão? Alô? Estão aqui comigo, sim? Você acredita nisso? Quem trouxe você para a América foi quem? Deus. O que é que Deus queria com você aqui? Fazer você correr atrás do vil metal e de segurança e de conforto. Acorda. Se ele quisesse você no paraíso, ele tinha tirado sua vida e tinha levado você para o paraíso, irmão. Primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, eu já venho há mais de 20 anos para os Estados Unidos. A primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, quando eu saí ali no aeroporto de Miami, foi uma senhora da Spanish River que me pegou no carro. Quando eu entrei no carro dela, que eu parecia um espaçonave, eu falei: meu Deus, será que é o céu? Que lugar é esse? Começou a andar na rua, eu falei: meu Deus, que lugar bonito, tudo é cheiroso, tudo é aparado, parece que eu estou num campo de golfe eterno. Que lugar é esse, Deus? E aí um colega falou assim: eu acho que tentaram construir o paraíso, mas não conseguiram. Conseguiram chegar perto, mas não conseguiram. Mas você que mora aqui, se mora há algum tempo, já perdeu essa ilusão. Na linguagem popular, você está lascado, irmão. Porque descobriu que o paraíso é lá, ou melhor, o paraíso é nele. É nele. Por que o ministério? Porque nós já enlouquecemos, irmãos. Nós não mantemos o juízo. Nós somos apaixonados pelo Senhor. Nós queremos que o Cordeiro receba a recompensa do sacrifício dele. Nós queremos que ele seja honrado. Ele morreu por mim. Então é muito pouco qualquer coisa que eu faça. E ainda que eu tenha que morrer, ainda é muito pouco em vista do que ele fez. Ainda nesse primeiro ponto, que é porquê do ministério, uma terceira razão. Versículos 14 até o versículo 17. Aqui eu quero destacar o versículo 14, ele diz: porque o amor de Cristo nos constrange. Depois no versículo 17 ele diz: quem está em Cristo é nova criatura. E as coisas antigas, essa maneira louca de viver, essa maneira mundana de viver, já passou. Não é só uma questão de ética, é uma questão de sentido, de direção da vida. Antes a gente caminhava com o mundo para o caos, para a perdição, para as coisas do mundo. Agora nós caminhamos para Deus. A nossa direção é Deus, nosso apetite é por Deus, a nossa paixão é por Deus. Quando nós olhamos para a obra de Cristo, o que Ele fez por nós, esse amor revelado na cruz, gera na gente um constrangimento. Deus, veja o que Ele diz, versículo 15, por favor, leia, diz o quê?
Vamos lá, irmãos, diga aí. Ele morreu, vai, irmãos. Ele morreu por todos, para que os que vivem, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O constrangimento é que estamos diante daquele que é eterno e sublime, se deu por amor a uma peste, a uma praga chamada eu. Não dá para se acostumar com a ideia de que Deus achou que valia a pena matar o filho dele por mim. Não dá, irmãos. Qual é a substituição justa? Como é que ele pega e mata o filho para me salvar da condenação eterna? Não tem equivalência. Isso é loucura para os que se perdem, mas para mim é paixão. Isso, quando é posto na balança, faz eu me sentir ridículo. Como eu posso correr atrás de mim mesmo? Como eu ainda posso viver para mim? Se ele resolveu viver para mim, ele resolveu morrer por mim, para quê? Já tenho mais do que eu preciso. Eu tenho a vida de Cristo, eu tenho Ele, eu tenho Deus, meu Deus, porque ainda preciso viver para mim. Isso é um constrangimento que me faz pensar assim: Senhor, se eu tenho mais um fôlego, mais um instante, mais um tempo, por favor, usa isso para trazer glória ao teu filho e ele receba a recompensa pelo sacrifício dele. Não me deixa viver em vão, Senhor. Não me deixa viver em vão. Mas se a gente já sabe os porquês, então eu vou para uma segunda pergunta, que está aqui. E a segunda pergunta é: qual é mesmo o nosso ministério? Você está falando aí, pastor, tá, eu estou entendendo, eu já estou entendendo que tem um motivo real, um motivo mais profundo. Não diz respeito à igreja, não diz respeito às minhas competências, às minhas habilidades, diz respeito à paixão, diz respeito à minha relação com Deus, ao que Ele fez por mim e como isso me move em direção a Ele. Agora que eu entendi isso, eu quero saber qual é o meu ministério. Pois aqui está o texto, qual é o meu ministério, versículos 18 a 21. Especialmente o versículo 19, ele diz: a saber que Deus estava em Cristo, quando Ele estava lá naquela cruz, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas confiou a você. Não foi só ao pastor, não foi só ao missionário, não foi só ao presbítero, não foi só ao diácono, não só foi o líder da igreja, não só foi os que estão envolvidos, ele entregou esse ministério a todos os que foram salvos. Ele diz que nos confiou o quê, irmãos? A palavra da reconciliação. E ele então fala: nós agora somos como pessoas responsáveis. Embaixadores são aqueles que representam o seu país de forma oficial. Os embaixadores, quando estão na terra estranha que não é a deles, eles são o país deles naquela terra. O que Deus está dizendo é que Ele nos confiou, através dessa embaixada, Ele nos confiou o ministério de reconciliar pessoas, o mundo, a natureza, a vida com Deus. Seu trabalho é para reconciliar as coisas com Deus. Você trabalha no que for, se você sua muito, ou se você está no escritório, se é no ar-condicionado, se você ganha muito ou se você ganha pouco. Não são essas coisas que vão avaliar o quanto isso é para Deus, mas sim o sentido disso. Reconciliar com Deus, não apenas pessoas, mas todas as obras que estão na terra serem reconciliadas com Deus. Você é dono de uma empresa, você é dono de uma visão. Deus chamou você para fazer alguma coisa aqui na terra. Pegue tudo que Deus tem posto na sua mão e reconcilie esse mundo com Deus. Você tem uma casa, tem um carro, tem um patrimônio, tem filhos, você tem tempo de vida, você tem suas experiências, você tem seus dons, você tem seus talentos, você tem pessoas que estão caminhando com você, que são assalariadas por você. Reconcilie-as todas com Deus, no nome de Jesus. Veja que a gente está falando muito mais do que trazê-las para a igreja. Não se trata da placa da igreja, da quantidade de pessoas na igreja,
mas se trata do quanto a gente quer que as pessoas entendam o tamanho do amor dele, o tamanho da obra dele, para que as pessoas também possam trazer honra e glória a ele, assim como nós estamos vivendo agora para isso. Qual é nosso ministério? O nosso ministério é o ministério da reconciliação, o nosso ministério é a continuidade do ministério de Cristo. Se Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, agora Ele nos deu o bastão, enquanto estamos aqui, para continuar a obra bendita que Ele fez. Nós não salvamos ninguém, mas nós levamos adiante aquilo que Ele já fez. Nós somos os divulgadores, os propagandistas daquilo que Deus fez. Mas como fazemos isso? Veja, tem muita gente no meio evangélico que fala assim, a gente tem que dar testemunho. A Bíblia não diz em nenhum momento para você dar testemunho. A Bíblia diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Existe uma diferença entre dar testemunho e ser testemunha. Concorda, irmão? Ser testemunha é porque você viu, é porque você ouviu. Deus chamou você para ver o que Ele está fazendo na terra. Você é testemunha da obra de Cristo. Você é testemunha, você viu na sua vida, você viu na sua empresa, você viu na sua casa, você viu as experiências todas que Deus fez em você e através de você, você as viu, mas foi Ele que fez. Ministério da Reconciliação. Calvino faz o seguinte comentário: esta é uma das descrições mais notáveis do Evangelho, como uma mensagem entregue através de um embaixador com o fim de reconciliar os homens com Deus. Então ele diz, é uma dignidade singular dos ministros do Evangelho, o fato de sermos enviados por Deus, com esta missão, sendo nós seus mensageiros, e por assim dizer, seus fiadores. Isso não é para ser aplicado a pastores, isso é para ser aplicado a crentes. Todos os crentes. Tem alguém aqui que não é? Todos são? Terceira pergunta. Como é que eu faço para viver esse ministério? Esse texto fala. E ele fala aqui nos versículos 1 a 3 do capítulo 6 da segunda carta aos Coríntios. E ele diz, nós na qualidade desses cooperadores, exortamos vocês, versículo 1, a que não recebam em vão essa graça que está sendo derramada sobre vocês. Existe uma maneira muito errada de se pensar a respeito da vocação e do próprio serviço. Do tipo assim, é uma tarefa, eu tenho que me empenhar, eu tenho que fazer. Não. Isso são as consequências práticas do que de fato é. Esse é seu privilégio. Veja só, irmãos, antes que Deus nos salvasse, nós éramos imprestáveis, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós éramos comandados pelo diabo, nós estávamos escravos do pecado, nós éramos imprestáveis. Deus não podia nos usar porque simplesmente nós não prestávamos para nada. Você entende? Sim? Alô? Agora, o que foi que aconteceu? Cristo lhe reconciliou com Deus. Cristo deu da vida dele para você, agora você tem a vida de Cristo. E agora Ele chama você para o privilégio de poder servir com a vida dEle, servir a Deus. Antes de ser qualquer obrigação, compromisso, responsabilidade, tarefa, execução, antes de ser qualquer coisa prática, ela é em essência o maior privilégio que Deus dá para você aqui na terra. Você poder viver a vida de Cristo para honrar a Deus nos poucos dias que ainda tem aqui na terra. Então, não pega e torna como se você pegasse um pacote de McDonald's que você acabou de comer o sanduíche, você amassa aquele pacote e joga no lixo. Não torna vã o pacote de graça que Deus deu para você. O tamanho do amor que Ele resolveu depositar sobre você, não joga no lixo. Como viver esse ministério? Não tornando vã a graça de Deus. Qual é o custo desse ministério? Bom, quer saber? Quem tem interesse em saber aqui? Quem tem interesse em saber o custo? Quanto vai gastar? Você vai gastar.
Então, prepara o bolso, que tem uma oferta grande para ser dada para mim. Amém, irmão? Brincadeira, nada a ver. Prepara o coração para se apaixonar até a última gota de sangue. Não há limite. Paulo começa a descrever como era a vida dele. O cara é um doido insano, não é não? Ele fala em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Ministro aqui é servo. Ou seja, alguém que está a serviço de Deus. Aí ele diz, paciência, aflições, privações, angústia. Você queria isso para a sua vida? Precisar ter paciência porque as coisas não andam, as coisas não acontecem. Você está passando por provações, aflições. Você gostaria disso? Ele está falando, eu posso mostrar para vocês na minha vida como é a vida de ministério. É assim, tem que ter paciência, é aflição, é perseguição, é problema. Ele continua falando assim, açoites, prisões, tumultos, trabalhos, vigílias, jejuns. Você queria isso para você? Irmão, para viver num mundo caído, para a glória de Deus, Cristo, Ele virou servo, foi submisso até a morte, morte de cruz. E Ele foi bem claro para os seus discípulos, Ele disse, não tenham expectativas erradas, o mundo odeia vocês. Ele me odiou a mim e me fez assim, eu sou o mestre de vocês. Vocês acham que vão fazer o que com vocês, que são meus discípulos? Amém, irmãos? Qual é o preço? Bom, usar tudo para a glória dele. E aqui eu quero elencar algumas coisas, se você quiser anote. Primeiro, você está disposto a dar a sua saúde emocional, versículo 4. Alô, irmão? Deus pode dar-lhe em mim, até mesmo que eu fique em depressão, fique lascado, pode dar-lhe. Amém, irmão? Alô? Segundo, sua saúde física. Ele diz, nos açoites, prisões, tumultos, trabalho, vigília, jejum. Você acha que o corpo aguenta? Está pronto para se gastar mesmo. Teve um tempo atrás que eu estava aqui num período de férias como esse que eu estou fazendo agora. Tinha um cara que ele tem uma empresa de brick. É brick que chama, irmãos? Por favor, me ajude o termo. Qual é? Brick? É? Brick. Bom. E ele falou assim, pastor, quer ter uma experiência? Eu disse, eu quero. Ele falou, mas eu já vou lhe avisando. A experiência é a seguinte, você vai de manhã, de noite você não vai nem conseguir dormir de dor. Eu falei, vai te lascar. Oxe, eu estou de férias, né? Para quê? Para ganhar dinheiro, cara. Não. Eu nem preciso, nem quero. Não é que eu não preciso de dinheiro, não. É que eu não quero isso. Não quero gastar minha energia física, meu corpo, para ter dinheiro. Quero não, cara. Quero não. Eu quero fazer um uso melhor. Agora, está me chamando para evangelizar e vai ser no meio lá do brick, sei lá. Beleza, topo. Passar a tarde toda, o dia todo, sol a sol, pino na cabeça. Em vez de meu objetivo é assentar as coisas e ganhar dinheiro, é o quanto Cristo vai aparecer ali para as pessoas com as quais eu vou conviver. Eu topo. Eu topo gastar toda a minha saúde, qualquer que seja. Terceiro, sua saúde espiritual. Veja, ele diz, no versículo 6, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Tudo que diz respeito à sua vida espiritual, você gastar para Deus ser glorificado. Eu pergunto para você, essa não é uma pergunta de confronto, mas uma pergunta de avaliação. Como é que está a sua vida espiritual? O quanto da paixão que você tem por Deus tem levado você às Escrituras, ao ponto de você dizer, eu amo isso. Eu estou falando para pastor Williams, falando para ele, aqui, lá também, mas as minhas caminhadas, eu gosto de caminhar, eu fico ouvindo a Bíblia. Quando estou ouvindo, vez por outra, aqueles textos começam a falar, eu falo assim, Deus, me perdoa, Senhor. Meu Deus, como eu sou pecador.
Como é que posso ainda ser usado pelo Senhor? Porque a palavra começa a ser um espelho. Eu falo, que negócio feio, sujo, podre. Deus, eu preciso de resgate, eu preciso, Senhor, da sua graça, eu preciso da sua misericórdia, porque é muito podre. A Bíblia começa a revelar para a gente quem a gente é, e ao mesmo tempo você fala, eu estou sendo amado por Ele, chamado por Ele para servi-lo. Meu Deus, que grande privilégio. Gastar toda a sua energia espiritual para servir a Deus. Quinto, gastar a saúde da sua reputação. Eu diria aqui, versículo 8, veja o que ele diz: por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Ou seja, todo mundo está falando mal, e está falando mentira, mas você sabe quem você é. Então deixa gastar, Deus pode gastar a minha reputação. Eu pulei o quarto ponto, que é a saúde intelectual. Ele diz no versículo 7, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Ou seja, nessa postura do diálogo, gastar a nossa massa, a massa encefálica, gastar o nosso cérebro, gastar os nossos estudos, para a gente aprender a glorificar a Deus. Olha, irmãos, o discipulado não se trata de um programa de igreja, se trata de um programa de Jesus. Quando ele veio aqui para a terra, na oportunidade que ele estava aqui entre os homens, ele resolveu chamar 12 homens mocorongos, 12 homens que não valia nada. Mas ele investiu 3 anos na vida daqueles homens. Ele fez 4 coisas com aquele homem durante aquele período. Ele ensinou a palavra, ele ensinou a orar, ele ensinou a servir e ele ensinou a cultuar. 4 coisas que fazem parte de um caminho com Deus, se você quer crescer e caminhar com Deus. Palavra de Deus, ler. Alô, como é que está a sua leitura da palavra? Alô? Oração, como é que está a sua vida de oração? Serviço, como é que você está servindo a Deus? E os cultos, você participa dos cultos? Sexto, a morte do ego. Versículo 9 diz, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos. Então ele diz, como se estivéssemos morrendo. Porque parece que o mundo desabou sobre a nossa cabeça. Mas eis que vivemos. É um milagre, a gente está aqui. E aí ele diz, como castigados. Mas ninguém consegue matar mais. Sabe por quê? Porque aquele que crê em mim, disse Jesus, já passou da morte para a vida. Amém, irmãos? Você já passou, já ressuscitou, a sua vida já é eterna, já é abundante, por causa da obra de Jesus. E o último ponto, 7, qual o custo do ministério? A sua saúde financeira. Está disposto a ser fiel no dízimo? Dízimo é 10% do que você ganha. Dízimo não é esmola nem favor, é a sua fidelidade a Deus. Você está disposto a ser fiel nas ofertas, quando Deus chamar você para ajudar uma causa, lá no Nepal, ou ajudar um irmão aqui mesmo, nos Estados Unidos, ou ajudar uma causa da igreja, comprar outro templo, ou comprar um som, ou comprar sei lá o quê, ou ajudar alguém, ou ajudar alguma coisa que Deus está chamando você para fazer. Você está disposto a pegar o que você tem de recurso e dizer, está aqui no altar para o Senhor, não é para a igreja, não é para pastor. Equivoca-se quem dá dízimo, está dando para a igreja ou pastor. Eu digo isso direto lá na igreja. Eu disse, seu problema com o seu dízimo é seu, irmão. Você vai fazer se você quiser, porque é você e Deus, não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com a igreja. Graças a Deus na igreja presbiteriana o pastor não é quem administra. Eu fico ainda mais livre, eu boto para lascar mesmo, porque se o cara não está dando dízimo, é um problema dele, não é nosso. Se eu não estiver dando dízimo, é um problema meu. Malaquias diz que quem não entrega o dízimo é chamado por Deus de ladrão. Você queria ser amigo de um ladrão que lhe rouba? Alô, alguém queria? Ele diz assim, vós me roubais. Vocês perguntam em quê?
Eu respondo, nos dízimos e nas ofertas. É nisso que vocês me roubam, diz o Senhor. Mas não é só isso. Além do que seria dízimos e ofertas, seu carro está na mão de Deus. Você tem casa, sua casa está na mão de Deus. Você tem poupança, tem recurso, tem investimento, tem... Isso Deus pode usar na hora que Ele quiser. Veja o último versículo que lemos, versículo 10. Veja o que ele diz. Entristecidos, mas sempre alegres. Então ele diz, pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Como é possível eu não ter nada e possuir tudo? Vou confessar a vocês, eu sou pastor de uma igreja rica lá em Recife. É uma das maiores arrecadações da IPB. A igreja é rica, mas eu não sou. Eu não tenho dinheiro para comprar um apartamento. Eu não tenho condições. E se você perguntar assim, é porque a igreja não cuida de você, pastor? É não. Ela cuida muito bem de mim. É porque eu não fui feito por Deus para viver para mim mesmo. Mas você também não. Ou foi? Alô? Não estou dizendo que é pecado você ter. Mas eu estou dizendo que é pecado você tomar posse do que você tem. Nada tendo, mas possuindo tudo. Tudo que Deus deu para você é para você administrar e não para você tomar posse. Tem um filósofo grego que diz que tudo que nós tomamos posse se apossa de nós e ele se torna o nosso Senhor. Ministério, como Paulo está descrevendo para os coríntios, não se trata de algum grupo da igreja que, fui chamado por Deus, eu vou servir, eu vou gastar, eu vou, tal. Mas se trata da relação que a gente tem com Deus e o quanto isso a gente quer aprofundar. Eu quero fazer uma pergunta que é um desafio nesse final para você. Você estaria disposto a dizer para Deus, não para mim, nem para ninguém aqui. Eis-me aqui, Senhor. Pode me usar. Pode me gastar por completo. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, para teu filho ser honrado, para o Senhor ser glorificado. Toma minha vida, Deus. Me usa, me gasta. Traz glória ao teu nome. Você estaria disposto? Está disposto para dizer, Deus, toma-me, faz de mim o que quiseres. Se você tiver, eu quero chamar você para ficar de pé. Eu quero orar com você e orar por você. E Deus é minha testemunha que eu estou de pé aqui para dizer isso, Senhor, eis-me aqui. Bom, irmãos, eu não demoro nos meus desafios, eu já vou orar. Se você quer, fique de pé, que a gente vai orar. Meu Senhor, diante de tua palavra e do teu Espírito, iluminando a mente, aquecendo o coração, nós nos vemos como pobres, miseráveis, cegos e nus, porque o que de nós poderia ser aproveitável para ti? Mas o Senhor se agradou de nós, fez o seu filho enfermar, moeu ele na cruz, para nos dar uma nova vida, um novo coração. E agora que o Senhor nos resgatou e nos capacitou, nós queremos ser usados por Ti, por isso estamos de pé para Te dizer, aqui, Senhor, pode usar cada fôlego, cada talento, cada recurso, cada pensamento, cada motivação, cada passo, que seja para Ti, Senhor, tudo para Ti. Por favor, receba a glória na nossa vida, receba, Senhor, o nosso respirar. Receba, Senhor, o nosso amor, a nossa paixão. Queremos o Senhor e queremos que o Senhor receba toda a honra e toda a glória, Pai. Senhor, Tu sabes que somos tão fracos. Eu sou, Pai. Eu sou.
Por isso eu te peço, enche-me do teu Espírito, enche-nos do teu Espírito, para que a gente esteja mais que cheios, Senhor, plenos, fortes, vivos, pelo poder do teu amor, Senhor. Levanta-nos, faz-nos conhecer a maravilha do que tu és e do que tu fizeste por nós, Pai. Inunda-nos. Te peço isso no nome de Jesus. Amém, amém, amém.